Olá, pessoal. Bom dia a todos. Me chamo aspirante Roberta e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a natação, mostrar para vocês o que é que esse esporte tem de tão legal para ser vivenciado, né? Coloquei alguns objetivos que vamos trabalhar, tá? São os benefícios que a modalidade nos dá, a- as qualidades e capacidades físicas que o atleta de natação eles possuem, né? E de identificar o sistema energético, que é predominante em cada modalidade, em cada prova, digamos assim, né? Da modalidade. Botei o sumário, onde tem a apreciação da modalidade, seus benefícios. Vou colocar as provas que são existentes nos Jogos Olímpicos, qualidades físicas e sistemas energéticos. E a conclusão, que é um pouquinho de um vídeo, dois vídeos que eu coloquei para vocês, para bem legais, para vocês observarem a vivência da modalidade. E com relação às provas, né? Esse slide ele está mostrando aí as provas existentes nos Jogos Olímpicos, certo? Onde a natação ela possui quatro estilos para ser vivenciado: estilo peito, estilo livre, costas e borba. Onde o peito, o costas e o borboleta, né, que a gente chama de borba também, as provas são de 50, 100 e 200 metros, certo? Só no estilo livre, que digamos é aquele estilo onde a gente acha, é o mais fácil, é o mais rápido, todo mundo consegue fazer, por ser um estilo mais fácil, ele tem mais provas para acontecer. Então ele é de 50, 100, 200, 400, 800 e 1.500 metros no estilo livre. O estilo medley nada mais é do que a junção das quatro modalidades, dos quatro estilos, tá? Então, o medley, ele junta o peito, o livre, que a gente pode também se chamar de crawl, tá? Costas, borboleta, que pode ser chamado de borba, como eu falei já, ou golfinho, certo? Por conta da pernada. Aí o medley. Ah, como é o medley? O medley, o atleta a competição é de 200 ou 400 metros, né? E o atleta ele inicia fazendo o borba, em seguida ele faz o nado de costas, depois o nado de peito e finaliza com o nado de crawl, o nado livre, tá? Então é aquele atleta que a gente pode dizer que é o mais completo, ele consegue ser muito bom nos quatro estilos, certo? Já no revezamento, ou heavy livre, que a gente costuma dizer, né? Heavy livre, a gente pode dizer que existem duas provas, 4 por 100 e 4 por 200, onde todos os competidores, quatro competidores, na verdade, né? Eles vão apenas nadar um estilo, que é o estilo livre. Então, o primeiro competidor, ele cai na piscina e nada o quê? 100 metros livre. O segundo, 100 metros livre. Terceiro, 100 metros livre. E o quarto, também. Assim também acontece com o 4 por 200, tá bom? Já o heavy medley acontece de quatro competidores, ele formam uma equipe onde cada um vai nadar um estilo diferente. Assim como eu citei lá a respeito do estilo de medley, é da mesma forma. O primeiro atleta ele cai na piscina e faz o nado de borboleta. O segundo ele faz o nado de costas. O terceiro ele faz o nado de peito e o quarto ele faz o nado de crawl, o nado livre. Então, são aqueles atletas onde a gente pode dizer, são especialistas de cada estilo, é onde ele vai compor o revezamento medley, tá? E lembrando, tudo isso que eu falei para vocês, existe a competição feminina e a masculina, ok? É, tanto o feminino como o masculino são as mesmas provas, certo? Aí a gente vai mudar um pouquinho no revezamento misto. O revezamento misto, ele acontece que tem que ser dois homens e duas mulheres.
onde cada um vai nadar um estilo diferente também, tá? Os 4 atletas vão compor a equipe, vão nadar com nados diferentes, porém, ao cair na piscina, não é a mesma sequência lá do revezamento medley nem do estilo medley. O, o revezamento misto, medley, ele acontece da seguinte forma. O primeiro competidor, o primeiro atleta, ele cai na piscina, nada costas. O segundo, ele nada peito. O terceiro, ele nada borboleta. E o quarto, ele finaliza com crawl, certo? Então, ele é um pouquinho diferente lá dos outros medley que eu já mencionei. E lembrando, existe a situação da equipe ela receber a punição ou ser desclassificada, enfim. Sim, tá? Na natação também existe a questão que a gente chama de faltas, assim como no futebol, como toda outra modalidade. Quando, por exemplo, o atleta ao cair na piscina, ele cai antes do apito, antes da largada, então ele queima a largada. A equipe toda ela é desclassificada. O atleta, por exemplo, o segundo, o terceiro, o quarto atleta, ele salta ou ele sai da piscina antes que o seu companheiro ele chegue ao ponto de chegada, né? Aí ele salta antes que o outro termine a prova. Também é como se tivesse queimado também. E daí a equipe toda é desclassificada. Ou não seguir as ordens dos estilos. Por exemplo, agora o terceiro para nadar, vamos dizer assim, vou dar exemplo. Tá lá o revezamento medley. Aí tá o segundo competidor. É para ele nadar costas, ele vai e nada peito, ou ele vai e nada crawl. Então, houve também é, a falta por não seguir o estilo naquele momento, certo? Aí acontece da equipe ser desclassificada. E vamos lá. Esse quadro aí que eu trouxe para vocês é um quadro que é um levantamento de alguns atletas e alguns recordes mundiais, tá? É, ele, esses recordes é de piscina de 50 metros, porque existe também o que a gente chama de em piscina curta, que é piscina de 25 metros. Mas esse aí, todos esses recordes e os atletas nadaram em piscinas de 50 metros, ok? Então, coloquei alguns exemplos, principalmente vou falar só um pouquinho do nosso representante aí, que é o César Cielo. Ele hoje ainda ele é um nome na natação, tá? Recordista tanto nos 50 livre como nos 100 livre. E esse recorde já faz há um tempinho, porém ainda não ninguém conseguiu bater esse recorde dele. É, nas mulheres, a gente pode dizer que tem a Sara, que é essa da Suécia, que ela tanto foi aí, ó, nos 50, nos 100 livre, como também nos 100 borba, que aí foi até nos Jogos do Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que ela fez esse recorde e ainda ninguém conseguiu bater, tá? Apesar que na Olimpíada desse ano, né, alguns recordes desse ele poderia ser batido, porém com essa pandemia. Mas quem sabe o próximo ano, né? A gente, se Deus quiser, vai ter aí novamente as Olimpíadas e pode existir novos recordes. Vamos lá. Benefícios da natação. Bom, sou suspeita até para falar a respeito desses benefícios. Por quê? Para mim, a natação é um esporte completo. A gente costuma sempre dizer, a natação mexe com todos os membros. Correto. Mexe com todos os membros, mexe desde o fio do cabelo até a ponta do pé. Então, ele vai te dar muita melhoria, muito benefício à tua saúde, a teu estilo de vida, certo? Então, eu botei um quadrinho aí onde mostra é, basicamente, bem simples, como é que ele pode te ajudar. Se a gente for levar, bora botar o teu corpo aí de cima para baixo, tá? Na cabeça, vai te dar melhor capacidade de raciocínio,
como vem mostrando o quadrinho. Diminuição de sintomas de doenças cerebrais, como Alzheimer. Por quê? Tu vai ter que pensar muito rápido, tu vai ter que coordenar muito rápido os movimentos. Então, tu vai estar sempre trabalhando tua mente, certo? Aí a gente vai para o tronco. Aumento da capacidade circulatória e respiratória. Isso aí, sem sombra de dúvida. Capacidade de respiração. Na piscina você vai ter um controle, você vai ter que estar o tempo todo controlando tua respiração para não entrar água na boca, no corpo, né? Não entrar água. A circulação, teu sangue vai estar o tempo todinho sendo trabalhado na circulação toda no teu corpo, certo? Na questão muscular, desenvolvimento da massa muscular e alongamento dos músculos. A gente pode observar os caras como são fortes, né? Digamos assim. Então, eles não vão apenas trabalhar teu membro superior, não vai trabalhar só o braço, não. Porque se você bater só o braço e não bater perna, você afunda. Então, ele vai trabalhar tua musculatura completa, né? Desde o membro superior ao inferior. Ampliação dos movimentos articulares e maior flexibilidade nas articulações, como estava já falando, né? Então, ele vai estar o tempo todinho, como a gente vai estar trabalhando superior e inferior, os membros, então a articulação dos membros, elas vão estar sempre em movimento. Não tem como a gente não trabalhar e isso aumenta a tua flexibilização, certo? Tua flexibilidade vai estar sempre sendo aumentada por conta da tua prática, certo? As indicações. A gente costuma dizer que atividade física a gente tem que fazer no mínimo 2 vezes por semana, né? A natação, na verdade, isso aí é de uma forma geral. A natação também. E no máximo 5 vezes por semana. Apesar que a atleta de alto rendimento trabalha 7 vezes por semana, trabalha todos os dias. E se a gente olhar direitinho, eles acabam trabalhando 2, 3 vezes por dia, tá? O bom é a gente fazer e não deixar pra lá, né? Aí eu faço uma semana, na outra semana já não faço, aí eu faço nessa semana eu faço uma vez, na outra eu faço nenhuma, nessa semana eu faço 5 vezes, mas na outra eu não vou fazer 2 vezes. O ideal é que a gente tenha uma, uma, é, uma prática constante, né? Então aí, num quadrinho aqui embaixo, vocês observarem, vai te dar maior resistência física, aí vem a questão cardíaca, movimentos, equilíbrios e coordenação. Aí é como eu já conversei com vocês, né? Para prevenção, manutenção ou até recuperação. Que a natação é muito utilizada para quem tem alguma situação para recuperar, ok? E os resultados a gente vai vendo ao longo. Na quarta semana a gente vai ver um resultado, os primeiros sinaizinhos, né? Um resultado legal. Na 12ª, a gente vai ver já uma melhora expressiva. 6 meses e diante, bicho, o avanço é muito grande, tá? Então, é uma atividade que a gente, se fizer regularmente, a gente vai ver resultados, bem legais, tá? Não só no aprendizado, porque tem gente que entra na natação para aprender, né? Mas também na questão corporal, na questão da sua estrutura, de um todo, ok? E capacidades físicas da natação. Vamos lá. Ah, Roberta, botou aí todas as capacidades. Porque a natação acaba envolvendo todas as capacidades. Um atleta que ele não tem uma agilidade, ele não consegue nadar direito. Um atleta que não tem coordenação, ele não vai nadar direito. Então, acabei botando todas as capacidades físicas, por quê? Que agilidade? O atleta, como eu botei até a definição, né? Movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Então, se o atleta não tiver essa agilidade, ele não vai fazer, por exemplo, a virada. Entendeu? Coordenação. Sequência de exercícios de forma coordenada. Se o atleta ele não tiver a coordenação motora legal, ele não vai conseguir fazer braçada, pernada e respiração. Como é que ele vai nadar? Certo? Flexibilidade. Amplitude, como no slide anterior. Eu falei da amplitude, né? Nas articulações. Ele vai ter que ter força.
Ele vai ter que ter força tanto nos membros superiores como no inferior. Então, ele vai ter que agir, né, contra, digamos assim, a resistência, a gente pode colocar aí contra a água para poder se deslocar. Resistência. Sustentar uma determinada carga de atividade pelo tempo mais longo possível, sem fadiga. Então, o atleta de fundo, que a gente chama, que é o de 1.500 metros, ou um atleta de maratona aquática, ele tem que ter uma resistência muito grande, porque senão ele leva fadiga, certo? Velocidade, aí a gente nem comenta, até porque velocidade, ela em qualquer modalidade esportiva, ela tem que ser, ele tem que ter, né? Porque se o cara não for rápido, então ele não ganha a prova, digamos assim, né? Equilíbrio, combinação de ações musculares que tem o objetivo de sustentar o corpo sobre uma base. Se o cara não tiver o equilíbrio, ele na hora que estiver nadando, ou ele vai puxar mais para um lado ou para o outro. Então, na natação também o equilíbrio ele é importante. Aí, não sei se vocês já observaram o cara nadando, se ele puxar o braço mais para um lado ou tiver pendendo mais para um lado, tanto é que ou ele vai bater na raia, ou ele vai nadar em zigue-zague, ele vai nadar em diagonal, mas nunca em linha reta. Então, se o cara não tiver equilíbrio, então, a grosso modo, todas as capacidades físicas, elas são utilizadas na natação, certo? A gente não tem como dizer que o cara não tenha. Ah, se o cara não tem coordenação motora, ele pode ser um bom atleta de natação. Não, certo? Ele, para ser um atleta de natação, ele tem que ter uma boa coordenação motora, sim. E vamos lá. Com relação aos sistemas energéticos envolvidos, tá? Aí eu coloquei dois, que na verdade um se divide em dois, né? Tem o sistema anaeróbico e o sistema aeróbico, onde o anaeróbico ele divide-se em alático ou ATP-CP e o lático, tá? O sistema anaeróbico alático. Ah, meu Deus do céu, que danada é isso? Vamos lá. Eu acredito que vocês já tenham visto com o Tenente Farias e com o Wallace a respeito dos sistemas. E daí, o anaeróbico alático nada é mais para aquelas provas que são de curta duração. As provas que são de 50 metros. Aí eu costumo dizer que é o sistema onde o atleta ele não pode respirar. Ele não pode respirar. Então, César Cielo, como naquele recorde lá, que eu mostrei para vocês, ele simplesmente nadou os 50 metros e não respirou. Ele foi praticamente em apneia, certo? Ele usou o sistema anaeróbico alático, certo? E daí, ó, eu botei a definição, né? Sustenta atividades de alta intensidade e curta duração, utilizando o composto armazenado dentro das células musculares, a creatina fosfato, ou CP, e onde as provas curtas, como eu acabei de dizer, como a de 50 metros, potencializam esse sistema, contemplando força, potência e velocidade, tá? Então, naquela prova de César Cielo, ele utilizou 100% esse sistema aí, ok? E o que é o sistema anaeróbico lático? A gente pode dizer também que é aquele que o atleta ele respira sem oxigênio, digamos assim, é o não oxigênio, mas que ele respira, mas respira pouco. Então, são aquelas provas de média distância. Bora botar aí 200, 400, certo? E como é que ocorre esse sistema dentro do nosso organismo? Ele é decorrente da transformação de glicose até o ácido lático, sem a utilização de oxigênio, né? Como eu estava falando. Na solicitação de exercícios mais intensos e com pouco mais de duração da atividade, provocando um pouco mais de desconforto nos músculos solicitados. Então, ele tem aquela duração na atividade que não é o de 50 metros, exemplos, é um pouquinho maior a intensidade, e os músculos são bem solicitados, entendeu? Porque chega até de glicose até o ácido lático. O acúmulo mais rápido
E os níveis mais altos de ácido lático são alcançados durante um exercício, onde podem ser sustentados por 60 a 180 segundos. Mais ou menos o que essas provas ela acabam dando nesse tempozinho aí, tá? A gente pode até comparar, se for o caso, no atletismo e tal. É bem parecido esses sistemas que quando é uma corrida de fundo, uma corrida é, de 50 metros, de 100 metros, né? Na verdade, de 100 metros no atletismo. Então, na natação acontece muito desse sistema anaeróbico lático acontecer nessas provas de 200, de 400. Eles vão chegar a uma transformação da glicose em ácido lático, sim, mas não é tão longa como uma prova de maratona aquática. A maratona aquática, sim, acontece em que sistema? No sistema aeróbico. Nesse terceiro aí que eu botei para vocês, certo? Onde? Como é esse esquema aí? Ah, Roberta, então o cara que nada por 1 hora, ele vai sempre utilizar o sistema aeróbico. Sim. E o cara que ele nada 1 minuto, 30 segundos, algo bem rápido, ele vai trabalhar no sistema anaeróbico, certo? E o meio termo, aquele cara que nada 5 minutos, 10 minutos, então ele vai trabalhar no sistema anaeróbico lático, ok? Então, sistema aeróbico, voltando para o sistema aeróbico, vou ler só aqui a questão da definição, sustenta atividade de intensidade mais moderada e longa duração, utilizando a energia pela queima do substrato energético, carboidrato, proteína, gordura, como oxigênio. Aí a gente tem a quebra com oxigênio. Os outros não, tá? Os outros não têm oxigênio. Finalizando o processo pela formação de gás carbônico e água, onde a fase final ocorre onde? Nas mitocôndrias das células musculares. Aí eu botei o exemplo, as provas de longa duração, como maratona aquática, porque a maratona aquática ela acontece no mar, ela não acontece na piscina, né? Porque a piscina, a prova mais longa é justamente essa aí, de 1.500 metros. Então, eu botei o exemplo da maratona aquática e a prova de fundo de 1.500 metros para a utilização do sistema aeróbico, certo? Voltando a grosso modo aqui. Então, prova de curta duração, qual é o sistema que é utilizado? Sistema anaeróbico. E de longa duração, qual é o sistema? Sistema aeróbico. Ah, mas aquela prova que é uma prova meio termo, digamos assim, nem é tão longa, mas também não é tão curta, qual é o sistema? Aí é o sistema anaeróbico lático, certo? E o sistema anaeróbico alático é aquele que é bem curtinho mesmo, de 50 metros, certo? No intervalo que o cara faz em apneia, praticamente. Zero oxigênio, ok? Bom, e para finalizar nossa aula, deixei aí para vocês dois links, tá? Um é falando de uma prova que César Cielo mais uma vez ganhou em 2010 e teve o novo recorde. Aí já foi em piscina curta, tá? Em Dubai. E o outro link é falando do revezamento do ano passado, 2019, onde a nossa equipe ela ganhou ouro. Agora ganhou ouro, se vocês olharem aí o vídeo, ele é bem legal, que ele mostra, na verdade, os Estados Unidos ganhando a prova. Porém, lembra que eu falei lá sobre as faltas que podem ser cometidas no revezamento? Pronto. Teve um atleta dos Estados Unidos que cometeu a falta, e daí os Estados Unidos ele foi desclassificado e nós passamos para a primeira colocação e ganhamos ouro, certo? E para finalizar, vou falar só um pouquinho da nossa conterrânea aí, Etienne Medeiros. Essa aqui está aí na foto, onde ela é muito bem cotada para ganhar a medalha olímpica. Se tivesse tido a Olimpíada, ela poderia estar aí pegando um pódiozinho, certo? E a especialidade dela é no estilo costas. E daí ela é muito bem cotada, como eu falei, não só para as Olimpíadas, como para a questão mundial. E
Eu não poderia deixar de falar dela, até porque ela está nos representando e estamos sendo muito bem representados, ok? E vou deixar aqui o nosso até logo, né? Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, podem me procurar. Sempre estarei aqui na sessão, tá? Sessão de educação física, como falei, meu nome é aspirante Roberta e espero ter contribuído aí para conhecimento de vocês.